Bom, dando continuidade ao nosso curso de mecânica estatística, vamos agora calcular, né, um exemplo, né, aplicar tudo que a gente viu até agora do ensemble das pressões, né, para algum sistema físico de interesse, para que a gente possa estudá-lo, ok? No caso aqui, o exemplo que eu vou resolver com vocês vai ser o do gás ideal monoatômico. Né? Vamos calcular a função de partição e obter o limite termodinâmico para a gente, né, poder deduzir as relações do gás ideal a partir desse ensemble. No caso, né, vocês vão até ver pelas aulas aqui do curso, esse vai ser o único exemplo do ensemble das pressões que eu vou calcular com vocês. Por que eu vou calcular somente um exemplo? Se no ensemble microcanônico e no canônico, eu calculei mais exemplos com vocês. Né? Tinha paramagneto de 2 estados, tinha sistemas de 2 níveis, tinha o sólido de Einstein também. Por que aqui eu vou calcular só o gás ideal? Aqui no caso é por uma questão de impossibilidade mesmo. Né? Eu não posso calcular dos outros também como eu calculei. Pelo seguinte, o ensemble das pressões, qual é o contexto? É um contexto em que o sistema está em contato com o reservatório de temperatura e de pressão. Para isso acontecer, né, ou seja, para a temperatura e pressão serem fixadas, a gente precisa autorizar, digamos assim, né, a gente tem que permitir o sistema trocar energia e volume, que são as grandezas associadas aqui a temperatura e pressão na descrição termodinâmica. A gente tem que permitir o nosso sistema trocar energia e volume com o reservatório para que temperatura e pressão sejam fixadas. Se vocês forem pegar o paramagneto de 2 estados, os sistemas de 2 níveis e o sólido de Einstein, da maneira como a gente descreveu, as equações fundamentais, a termodinâmica deles, não envolve volume. Só envolve energia e número de partículas. Então significa que não faz muito sentido o ensemble das pressões para esses caras. Porque como é que eles vão variar o volume se não tem nem volume na descrição deles? Entendem? Então, por isso que eu só estou resolvendo aqui o do gás ideal monoatômico, ok? E também, então esse é o primeiro motivo. Né? O segundo motivo, né, que é o porquê que eu só vou resolver do gás ideal, é porque o ensemble das pressões ele tem a sua importância no quesito de construção dos ensembles, né, para a gente entender como é que faz a construção quando tem diferentes reservatórios, mas de todos os ensembles que a gente vai ver aqui, ele é o menos usado, né? Ele é o que é, digamos assim, mais secundário. O ensemble microcanônico e canônico são disparados mais importantes, e o ensemble grande canônico tem uma importância muito grande, principalmente para o contexto de gás ideal quântico, né, para sistemas quânticos que são utilizados, que aí sim utiliza-se muito o ensemble grande canônico. Né? Porém, o ensemble das pressões ele é bem menos usado. Então, eu acho que a gente não precisa ficar calculando aqui infinitos exemplos de gás de função de partição e calcular o limite termodinâmico no ensemble das pressões. Né? Eu acho que somente o do gás ideal já é o suficiente. A gente vê como é que faz para calcular e para os outros sistemas vai seguir uma metodologia semelhante. Né? É só vocês verem nas últimas aulas. Né? Os sistemas a gente resolve de uma maneira muito análoga. Então, eu acho que somente um exemplo aqui já vai ser o suficiente. Ok? Bom, no caso aqui, né, vamos calcular então, né, o nosso gás ideal monatômico, vamos deduzir, né, a termodinâmica do gás ideal monatômico a partir do ensemble das pressões. Para fazer isso, a gente precisa da nossa função de partição do ensemble das pressões. Né, como é que foi a expressão que eu cheguei com vocês? Ela foi somatória, né, a gente chegou de duas formas, somatória nos microestados, e a outra forma foi a partir do somatório nos volumes, utilizando também a função de partição canônica, que vai ser a maneira que eu vou utilizar, porque sempre que você já conhece, toda vez que você consegue fazer uma descrição no ensemble canônico, com uma certa facilidade, toda vez que você já tem essa informação, é muito melhor trabalhar no ensemble das pressões a partir, né, da função de partição do ensemble canônico. Então aqui a gente vai ter somatório nos volumes, né, de todos os microestados, exponencial de menos beta PV, função de partição canônica, que é uma função de T, V e N. Então essa daqui é a forma, né, que a gente chegou, a expressão que a gente chegou para a função de partição do ensemble das pressões. Na prática, aqui para o gás ideal, eu não vou usar exatamente essa expressão. A gente tem que dar uma pequena adaptada nela. Por quê? Se vocês lembrarem, a gente chegou, né, quando a gente fez o ensemble canônico, no contexto do gás ideal, a gente precisou adaptar a forma de se calcular. Por quê? Porque o gás ideal é um sistema contínuo. Perceba, aqui como tem um somatório, está falando que, por mais que existam infinitos volumes possíveis, é um infinito enumerável, não é um infinito contínuo de volumes que tem nessa expressão daqui. E no gás ideal, a gente tem um sistema contínuo. Então a gente precisa adaptar essa expressão para que ela seja condizente com um regime contínuo. Eu não fiz um vídeo só para isso, porque eu acho que não precisava. Né? Dado que eu só vou calcular o exemplo do gás ideal, eu preferi fazer ele aqui. Eu não vou devagar muito aqui a respeito, mas a passagem do discreto para o contínuo, nesse caso daqui, ela é bem intuitiva. Né? Então eu vou só apresentar aqui para vocês num aspecto mais físico, mais heurístico, digamos assim, menos rigoroso, de forma mais qualitativa. Então vamos lá, em linhas gerais, o que é essa expressão daqui? Essa expressão é: pega esse terminho daqui, ok? Exponencial de menos beta, PV, função de partição canônica, e some essa expressão para todos os volumes. Se a gente está num regime contínuo, que é o caso do gás ideal, somar em todos os volumes é a mesma coisa que fazer uma integral no volume.
ok? Já que a gente tem um contínuo, não é uma quantidade de discretas, né, basta a gente trocar o somatório por uma integral. E aqui no caso, né, essa nossa integração, ela é de 0 até infinito. Por quê? Porque lembrando, a gente está no ensemble das pressões. O volume não é fixado. O volume pode variar exatamente porque a pressão é fixada, ok? Então, aqui a gente tem que somar em todos os volumes possíveis, que se estende tanto de 0 até infinito, na nossa descrição aqui, né, da função de partição. Ok? Ela tem que ter informação para todos os volumes possíveis, né, e a gente faz essa soma exatamente porque o resultado final não pode depender do volume, já que esse cara daqui vai estar relacionado com a energia livre de Gibbs no limite termodinâmico, que é uma função de T, P e N, né? O P entra no lugar do V. Mas enfim, então essa daqui vai ser a expressão que a gente vai calcular para poder determinar qual que vai ser a função de partição no ensemble das pressões do nosso gás ideal monoatômico. Evidentemente, por essa expressão, a gente precisa do quê? A gente precisa da nossa função de partição canônica. E ela a gente já sabe, ok? Qual que é a função de partição canônica do gás ideal? A função de partição canônica, ela é 1 sobre n fatorial, né? A gente teve uma aula só para gás ideal no formalismo canônico. É que a gente tem 2π mzinho dividido por beta elevado a 3n sobre 2 vezes v elevado a n. Então essa é a nossa expressão. Logo, para a gente calcular aqui a nossa função de partição no ensemble das pressões, é só a gente, né, jogar aqui na integral e calcular na marra. Então, a nossa expressão aqui vai ser quanto? Ó, a nossa integral é no volume. Então, esses dois termos daqui, eles podem sair da integral. Ok? E eu vou fazer isso de fato. Então, aqui vai ficar 1 sobre n fatorial, 2π mzinho, dividido por beta elevado a 3n sobre 2, integral de 0 até infinito, de exponencial de menos beta pv, v elevado a n dv. Então é essa expressão daqui que a gente tem que calcular para poder determinar a nossa função de partição. Pois bem, como é que a gente faz para calcular essa integral? Aqui eu vou usar, né, um macete, um artifício matemático idêntico ao que eu usei, né, para a gente poder calcular o valor médio do volume da energia. Olha só, aqui a gente tem uma exponencial e aqui a gente tem volume multiplicando a exponencial, sendo que o volume também está no argumento da exponencial. Então, se eu derivo essa exponencial daqui, eu faço cair esses volumes. Então eu consigo, de forma muito mais fácil, calcular essa integral. Olha só, como é que eu posso calcular essa integral daqui? Eu posso fazer integral de 0 até infinito. Até colocar o dv aqui na frente, né, só para já adiantar. E aqui eu vou derivar n vezes a nossa exponencial de menos beta pv, só que eu vou derivar com relação a beta p. Ok? Então, eu vou até fazer uma mudança aqui de coordenada, só para poder ficar mais fácil, não é uma mudança de coordenada, é renomeando as constantes. Eu vou chamar de x o produto beta p. Ok? Então, aqui eu vou ter derivada com relação a x, n derivadas, né, com relação a x, e aqui vai ser de menos x vezes v. Ok? E aí percebam, né, se eu faço isso daqui, cada vez que eu derivo, vai cair um v aqui. Mas percebam, a gente ainda tem que colocar um termo aqui, uma constante, para ajustar. A gente ainda tem que colocar aqui um menos 1 elevado a n. Por quê? Porque se eu derivo uma vez só, se o n é igual a 1, quando eu derivar vai cair um sinal negativo, que vai estar simbolizado por aqui. Se eu derivar duas vezes, vai cair dois sinais negativos, vai ficar positivo. Então, esse cara daqui, ele, né, dá conta, ele engloba exatamente esse sinal que vai trocando, dependendo da quantidade de vezes, né, dependendo desse nzão. Okay? Se o nzão for par ou se ele for ímpar. Né? A partir disso, né, o que eu faço? Olha só, aqui eu estou derivando com relação a x, e a minha integral é com relação a v. Logo, eu posso trocar a ordem, eu posso derivar e depois integrar, ou integrar e depois derivar. Então esse cara daqui vai ser igual ao que? Essa integral menos 1 elevado a n, deixa eu colocar aqui na linha de baixo, menos 1 elevado a n, derivada n vezes com relação a x, de integral de 0 até infinito, exponencial de menos x v dv. Essa integração daqui vai dar quanto? Ela vai dar exponencial de menos xv dividido por x, né? Menos aqui, né? Claro, porque o expoente é negativo, né? Avaliado aqui de 0 até infinito. Ou seja, coloca o sinal positivo e avalia de infinito até 0. Em 0, aqui vai dar 1 sobre x, em infinito vai dar 0. Então esse cara daqui vai dar o quê? Ele vai dar menos 1 elevado a n, deriva n vezes com relação a x, a expressão x menos 1, ok? Vamos lá, quanto é que vai dar essa expressão daqui em azul? Ó, vamos lá, perceba que para cada vez que a gente deriva, vai cair um sinal menos 1. Se a gente derivar uma vez, vai cair um sinal negativo. Se a gente deriva duas vezes, vai cair dois negativos, vai ficar positivo. 3 vezes vai ficar negativo, vai ficar alternando. Então a gente já tem o menos 1 elevado a n daqui,
ok? Vai ter mais 1 menos 1 elevado a n por conta desse expoente que está sendo derivado aqui n vezes. E perceba, para cada vez que a gente deriva, a gente vai aumentar em módulo esse expoente daqui. Então, se eu derivo uma vez, o expoente vai aumentar em uma unidade. Se eu derivo n vezes, ele vai aumentar em n unidades. Como ele já tinha uma unidade no início, esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a x elevado a menos n mais 1. E aqui, claro, eu vou ter um n fatorial. Por quê? Porque se eu derivo uma vez, vai cair o 1. Se eu derivo duas vezes, vai cair o 1 e o 2. Se eu derivo n vezes, vai cair todos os termos, né, correspondentes das n derivações, que vai ser cada vez esse expoente anterior. Então vai aparecer aqui um n fatorial. Esses dois caras aqui se cancelam, né, porque vai dar menos 1 elevado a 2n, que vai ser menos 1 elevado ao número par, que vai dar sempre 1. Então essa parcela daqui vai dar n fatorial dividido por x elevado a n mais 1. Esse cara daqui corresponde ao quê? Corresponde exatamente a essa integral. Logo, a nossa função de partição, ela vai ser o quê? Vai ser o 1 sobre n fatorial, 2πmzinho dividido por beta, elevado a 3n sobre 2. Agora vai ter a cara integral. A cara integral deu quanto? Deu n fatorial dividido por x. O x era quanto? O x é beta vezes expressão, elevado a n mais 1. Então, está aqui. Essa é a nossa função de partição do gás ideal. Eu vou até deixar aqui, né, mais com uma cara semelhante ao que eu estou fazendo sempre, né? Vamos deixar ele em preto e vamos quadricular em vermelho. Então, está aqui. Ok? Percebam que, na prática, né, como a única diferença da função de partição canônica para a função de partição do ensemble das pressões, como a única diferença é a parte do volume, então realmente só aquele termo V elevado a N que mudou. A parcela que não diz respeito a V elevado a N não muda. Ok? A parcela que muda do V elevado a N é exatamente para poder ficar consistente com o reservatório de pressão. Ok? Mas quem fixa esse cara é só o reservatório de temperatura. Interessante isso, né? Aqui eu nem sei porque que eu não simplifiquei, né? Eu já poderia ter cortado esse 1 sobre n fatorial com n fatorial. Né? Só ajeitar aqui. Então aqui 1. Né? Só para deixar essa nossa expressão um pouquinho mais bonitinha. Mas beleza. Dado isso, vamos calcular agora o nosso limite termodinâmico. Ok? Como é que a gente faz para calcular o limite termodinâmico? A gente começa calculando ln de y, o primeiro passo. No limite termodinâmico, claramente. O bom é que quando vai ter o fatorial, a gente não vai precisar pensar em aproximação de Stirling nem nada, né? Então, ou seja, esse cara daqui vai dar o quê? Vai dar aqui 3 n sobre 2 ln de 2π mzinho sobre beta, ok? Esse cara daqui, né? Mais ln, né? Porque ln do produto é a mesma coisa que a soma dos ln's, né? Que vai ficar um termo menos, na verdade, n mais 1, ln de beta vezes P. Dada essa expressão para o ln de y, quanto é que vai ser a nossa energia livre de Gibbs por partícula? Ela vai ser igual ao limite, ok? De n indo para infinito, dessa expressão daqui de menos 1 sobre beta, dessa expressão dividido por n, ok? Quando eu dividir essa expressão por n, olha só, quando eu colocar aqui dividido por n, esse n daqui vai cortar, ok? Vou tirar, e aqui vai ficar um dividido por n. No limite de n indo para infinito, esse termo daqui, ele tende a 1. Esse termo daqui vai tender a 0 não, perdão, vai tender a 1. Então, quanto é que vai ficar essa nossa expressão? Vai ficar aqui 3 meios de ln de 2πm. Já vou até colocar aqui kT, okay? Já vou deixar em termos da temperatura, que é de fato a nossa expressão da energia livre de Gibbs. Né? Aqui eu até vou colocar por conta disso aqui um menos kT. Ok? E agora que vai aparecer um menos ln de P sobre kT. Então, essa expressão daqui, né, esse cara daqui, no limite de n indo para infinito, vai ser equivalente à nossa energia livre de Gibbs. Agora, olha só, esse cara daqui não depende de n mais. Então, já de cara, essa nossa expressão é a nossa energia livre de Gibbs por partícula. Ok? Então, está aqui, né, a termodinâmica do nosso gás ideal monoatômico calculado. Ok? Bom, para que a gente possa, né, pelo menos, olhar para isso e pensar, beleza, é o gás ideal monoatômico? Vamos calcular aqui alguma equação de estado, né? Olha só, aqui a gente sabe que dg vai ser igual ao quê? Vai ser menos S dt mais Vzinho, aqui no caso, Vzinho dp. Ok? Então vamos pegar, por exemplo, né, aqui a gente não tem com tanta ênfase no gás ideal qual que é a entropia dele e tudo, né, mas enfim, dá para a gente pegar a entropia aqui. Nós vamos calcular o volume. Okay? No caso aqui, o volume por partícula. Vamos ver qual que é a equação que vai ser passada. Esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual à derivada do Gzinho com relação à pressão, mantendo a temperatura constante.
Esse cara daqui vai ser igual a quanto? Vamos lá. Ó, esse primeiro termo daqui é constante, só tem dependência de temperatura, não tem nada de pressão. Então vai ficar só esse segundo termo. Esse segundo termo ainda tem esse menos KT multiplicando. Então, ó, menos com menos vai dar mais, vai ficar um KT que acompanha. Agora, derivada desse cara com relação a P. Como é que vai ser a derivada? A derivada do log é o inverso, então KT dividido por P. Okay? Agora, vezes a derivada do que está dentro. Né? Derivada com relação a P vai ficar somente 1 sobre KT. Então, né, olha só, KT vai cortar com KT. Olha só que maravilha, o que a gente acabou de chegar é que V é igual a KT sobre P. O que isso significa? Isso significa, né, passando o P para o outro lado, significa que P vezes Vzinho é igual a KT. Olha só a nossa relação, né, dos gases ideais. Então está aqui, né, o gás ideal, né, sendo deduzido a partir de outro tipo de ensemble, né, mas fazendo o limite termodinâmico correspondente. É, né, bem legal ver essas relações saindo de outras equações fundamentais, como, por exemplo, a energia livre de Gibbs, que normalmente a gente não tem tanto costume de ficar aplicando na física, pelo menos nesse primeiro contato, né, com termodinâmica e tudo. É bom, aqui, né, enfim, fica de exercício, calcule também a entropia. Né? A entropia por partícula ela vai ser o quê? Ela vai ser menos derivada de Gzinho com relação à temperatura mantendo a pressão constante. Okay? A partir, né, dessa forminha diferencial que a gente tem aqui. Fica aqui de exercício, eu não vou calcular essa expressão, porque, enfim, eu não acho que vai ser muito elucidativo. Eu acho que ninguém tem em mente, né, ninguém sabe já de cara qual que é a entropia em termos, né, em função da temperatura e da pressão, por exemplo. Né? Eu, pelo menos, não sei. Então, isso não é tão apelativo. Né? O que é mais apelativo num gás ideal é realmente o PV é igual a NKT, né, o PVzinho igual a K vezes T. Mas bom, né, dado que nós obtivemos uma equação fundamental dos gases ideais e PV é igual a NKT, né, PVzinho é igual a K vezes T, eu vou encerrando a aula de hoje e as discussões quanto ao ensemble das pressões. Né? Espero que tenha ficado claro, né, entendível essa construção toda, de que realmente o tratamento do ensemble das pressões ele é muito semelhante ao do ensemble canônico mesmo, e vai acontecer a mesma coisa para o ensemble grande canônico. Né? E, enfim, é isso. Né? Na prática, o ensemble das pressões realmente ele é bem menos utilizado, ele tem menos apelo físico para a gente. Né? Mas não significa que ele não seja importante. Pelo menos, né, principalmente para a construção, né, de mecânica estatística, do entendimento dos ensembles, ele é fundamental. Né? Mas enfim, né, espero que tenha ficado entendível, né, e aguardo vocês no próximo vídeo, nessa nossa quinta aula, que eu vou fazer exatamente os mesmos comentários, o mesmo tratamento aqui do ensemble das pressões, porém para o ensemble grande canônico.